No ar, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Eu não falei hoje, boa tarde. E hoje vamos falar de esportes aqui no nosso programa. Deixa eu dar uma ajeitada nesse microfone, que tá muito pra frente, que tá me jogando pra fora aqui. Olha só o nosso time, hein? Dudu, grande torcedor. Hoje, acho que não parece que não é o assunto futebol hoje, né? Hoje é corrida de aleluia. Corrida de aleluia hoje. Corrida de aleluia. Zé Fernando Rabiquines. Também o campeonato prioridade. de sinuca. Então hoje não tem futebol. Hoje não é futebol. Não, futebol não. Futebol vamos deixar pro final, né? Por isso que o André não veio hoje, falou que não ia falar de futebol, e falou, então não vou. Aliás, o André não veio hoje, porque o pai liberou, falou, vai lá, filho, fala de futebol. Mãe não. Mas a mãe falou, não, vai estudar. Então, André, você que tá online acompanhando, estuda aí. Dudu, você acha que a gente não ia falar do Palmeiras hoje, Dudu? Eu achava que vocês iam falar, mas vamos deixar pro final. Não, por que deixar pro final? Vamos falar agora. Vamos falar. Aliás, olha só o que o Dudu tá trazendo aqui, ó. Deixa eu ver o que tá escrito. Festa de comemoração da Copa do Brasil de... Eu acho que foi de 2012. 2012. Aqui tem o Palestra, a Estrela de Savoia, Isso. o Palmeiras Antigo. Aliás, uma pergunta para você. Por que o distintivo do Palmeiras tem 8 estrelas? Tempo. Por que o distintivo do Palmeiras tem 8 estrelinhas? Pergunta de um corintiano para você, hein? Nossa. Alguém sabe? Que alguém quer mandar a resposta aqui? O pessoal vai consultar se alguém É sabe boa, aí. É boa deixar, deixar em aberto. Por quê? Porque tem 8 brasileirões? Não, Não. muito antes. Bem antes. Quando eu não tinha nenhum, eles já fizeram isso. Quando não tinha nenhum, já tem. Ou estavam prevendo que eles tinham. Eles achavam que um dia Então, tinha 8. por que o escudo do Palmeiras tem 8 estrelinhas? Vamos ver, hein? Até o fim do programa, hein? E essa estrela solitária aqui, o que é? Gozado isso aí. Essa aqui eu também não sei, não. Não sabe? É o Libertadores, será? Não, também. Mundial, Mundial pô. também não é. Mundial não pode ser. Pode ser. Não Não ganhou? tem 51, pô. 51. É 51. O Mundial de 51. Então reconheço. Igual de Já- 51, o Santos tem uns 12, mais ou menos. Igual aquele Mundial de 51. Eu vi Pelé falando, ele contou 12. Ganho fora do Brasil, ganho na Itália, igual que de 51. Mas vocês não vão falar isso do Palmeiras? Não com meu vamos, amigo não. Dudu. Palmeiras tem um só e vamos respeitar. Porque, olha, eu respeito esse título do Palmeiras de 51, porque o senhor Enzo, poxa, mora ali em frente, na rua São Paulo, Randy, eu já vou... o Rânio da Brasil. Não, o Randy eu já vou pegar aqui, como é que eu esqueci o nome dele? Eu já vou falar o nome dele aqui. Ele era pequenininho, Da rua morava... São Paulo? É o Sapateiro. Pô, como é que fugiu o nome dele aqui? É o... Vai ainda. Já vou lembrar. Como é que foge o nome do meu amigo aqui? Então é o seguinte, ele era menininho e morava lá na Itália. E ele estava com o rádio ligado e estavam transmitindo lá na RAI um jogo entre Juventus e Palmeiras, que era o final da Copa Rio 51. E ele falou assim, vou torcer para esse time brasileiro. E o Palmeiras ganhou. Ele ouviu lá na Itália a transmissão. E aí ele veio para o Brasil. E quando ele chegou no Brasil, ele já chegou palmeirense por conta desse título de 51 que ele ouviu lá em... É bonito isso daí. Bonito, hein? Bonito. E olha, e aqui atrás, olha aqui, ó. Autógrafos. Quem que escreveu aqui? Quem que é aqui? Esse é o único que eu não sei. Esse você não sabe. Não, o que eu lembro dos jogadores que tinha era Marcos Assunção. Tem um do Marcos Assunção aqui. Hernan Barcos. Tem o do Barcos. Sim, e do Sérgio Ramos. E do Sérgio Ramos também. Mas não é aquele do Real Madrid, né? Não. É aquele que tava jogando até no Atlético Paranaense, o zagueiro do É ele. E você foi lá foi legal esse... Pô, legal um jantar, né? Foi um jantar, aí a taça tava lá também. E aí depois do jantar a gente saiu. E aí os jogadores estavam lá numa salinha esperando a gente, tudo. Com autógrafo, tudo? Até tem, acho que o meu pai tem a foto do que eu tirei com o Hernan Barcos? Isso. Eu vou ver se ele tem, aí eu trago no próximo programa. Que legal. Legal. Para um garoto, né? Ter essa oportunidade de uma ver os coisa seus que ídolos e É tal, né? inesquecível essas coisas. É muito legal. Guarda isso e tá no seu quarto, isso aqui. Então, esse aqui eu deixo na porta do meu quarto, porque tinha um negocinho que colocava na porta do quarto, mas aí estourou, né? Minha irmã estourou. Seu irmão é corintiano? Ei, Manoel. Acho que ela é corintiana, Emanuela, hein? Palmeirense. É Emanuele ou Emanuela? Emanuela. Emanuela. E aí? Zé,
Flâmula, né? Vocês guardaram muitas. Era normal ter flâmulas antes, né? Era, o era quarto normal. centenário de São Paulo. Zé tem umas guardadas lá do seu pai, do Zito então, Garcia. tem uma, para você ter um detalhe, o Corinthians ficou numa fila no Campeonato Paulista, né, enorme. E meu pai me deu uma flâmula quando o Corinthians foi vice-campeão paulista de 66. Pô, Então, tinha- tem o time todo ali. O corintiano estava comemorando o vice-campeonato. Não, mas vice-campeonato. tem um detalhe. O vice-campeonato, até a era em que começou a ter o brasileiro, o vice-campeonato era importantíssimo. Os times brigavam para ser vice-campeão. Aí começou a entrar no brasileiro aqueles estados que tem 2 times quando tem. Rio Grande do Sul é 2 times, o resto faz numeração. Mesma coisa Minas, mesma coisa pra lá. Então, ser vice, eles faziam gozação. Ser vice é o primeiro, último, aquelas coisas lá. Primeiro, aquelas gozação. os últimos. Aí veio o Piquet lá com aquele jeito dele, começou a fazer gozação, porque uma vez ele ganhou, o Senna ficou em segundo. Então, essas coisas se alastrou, né? Mas o vice-campeonato, inclusive, tinha troféu e tinha premiação para os atletas. Medalha, tudo. E gozado, por exemplo, na Inglaterra, se disputa o 3º lugar. É importantíssimo. Tem troféu, tem medalha, tem tudo. Tem um jogo para disputar o 3º lugar. Só aqui que ficou essa frescura. Mas disputa agora dá segundo, vaga primeiro pra- do último. Na Copa do Mundo Mas você tem consegue disputa vaga de pra terceiro Libertadores? Tem lugar. disputa de 3º lugar, aí tem aqueles que dão a palavra final, né? Daquele pessoal que disputar a 3ª como dançar com a prima. Quer dizer, Como então, dançar com a irmã. dançar Com a prima ainda dá pra... com a irmã e tal. Dançar com a irmã. Então tem aquelas bobagens que acabam ficando, né? Você veja, e tem aqueles técnicos que se aproveitam dessas bobagens, e se defendem antes, como foi o cara o técnico da Holanda. Disputar 3º, não sei o quê. Depois ganhou do Brasil. Depois ganhou do Brasil, tava na maior festa dentro do Exatamente, campo. exatamente. Foi comemorar com os jogadores. Quer dizer, né? Se eu perdesse, era ruim. No brasileiro agora você tem até os incentivos aí, até a Sul-Americana e tal, né? Você vai, as Exatamente. primeiras vagas para Libertadores. Eles fazem isso já há muito tempo, se vocês analisarem. Embora o futebol deles sempre foi atrás de nós, sempre. E continua sendo. Eles só tem todo mundo bom jogando lá. Então, mas se você separar por nação, eles continuam atrás. Mas eles sempre foram organizados. Se você pegar antes, eles tinham 3 campeonatos importantes. Eles tinham aquela Copa da UEFA, que classificava o 7º, 8º, quer dizer, eles beneficiavam as equipes pequenas. O 10º colocado disputava aquele Toto não sei o quê, que dava uma vaga para a Copa. Tinha 11 campeões. 11 equipes eram campeões e eles iam completar. Então, eles sempre deram muito valor a isso. Por quê? Porque senão o campeonato que acontece? Você disputa primeiro para não cair e fica a maioria dos times no meio da tabela sem ter o que fazer, sem ter renda, sem ter arrecadação. Esse estímulo é importante, porque senão cai muito. Cai muito. Então, nível, tem que tudo. ter esses incentivos. E aqui no Brasil acontece até com o 2º colocado. Mas isso de ter flâmula de segundo, se nós formos lembrar, era comum, não era só o Corinthians, não. Todos eles faziam. Opa, e outra coisa, mas agora, Zé Balaio, o vice na política, às vezes, Agora aqui no Brasil. vira versa, né? Aqui no Brasil. O vice acaba versando. Aqui no Brasil é complicado. Michel Temer, São Roque não Itamar, tivemos. São Roque nós São tivemos Roque. 2 ocasiões. Né? Sarney. Olha, eu vou dizer 3. Tem também o Danton. O Danton Castilho Cabral. renunciou, aí Isso. veio... O dele foi renúncia. Aí veio Horácio Manilani. E os outros 2 foram que tinha por uma morte, chácara né? aqui nessa região aqui do Granada, porque ele tinha um vinho chamado Granada, e essa região chama-se Granada, né? E outra coisa, então nós tivemos o Danton renunciando, Danton Castilho Cabral, assumiu o vice Horácio Manilani. Morreu Quintino de Lima no último ano de governo, assumiu Antônio Carlos Moia, que era de São João Novo. E mataram, infelizmente, o Sanches, assumiu o Wagner Nunes, também de São João Novo. São 3 que eu lembro, mas eu não sei se depois... Eu creio que também mais seja... caro, pode até ser. Mais Mas nós, para presidente nosso, É que também antes nem havia... Jango virou... Não havia a figura do Sarney. prefeito também. Era intendente, né? Isso daí é uma coisa que... São Roque, eu acho que só foram esses 3 casos mesmo. Mas vamos fazer um levantamento. Né? E agora tem na República do país aí, né? Aí tem Jango. Nossa, aí vem longe. Aí vai embora. E Tem... atualmente nós estamos Itamar. vivendo um sob caso, o governo de um vice, né? Exatamente. Então o vice na política... Aqui E no o- E Brasil é bastante o importante. vice, antes você votava em separado. Separado. Então, por exemplo, o Mário Luiz, quando foi candidato e ganhou em 60, o vice dele era o Vasco Barioni.
Mas era a votação separada. É que Separado. tanto que coincidiu dos dois serem eleitos que eram da mesma chapa. Mesma chapa. Mas o Vasco teve mais votos do que o Mário Luiz prefeito. Prefeito. E não se esqueça que Jango foi em posição. Jânio era o presidente. E foi eleito. E foi Jango eleito. também. E o Jango foi eleito vice. Duas ideias completamente diferentes. Nada. Talvez essa composição. Mas é por isso que o Zé Balaio com essa parte de política aí. E é o seguinte, que o vice às vezes não pode correr na mesma linha. Eu acho que quando o Niltinho foi candidato a prefeito tendo Chula como vice, foi um erro. Não, foi o inverso. Foi o inverso. Chula e ele de vice, Niltinho. Quer dizer, muito parecidos. Normalmente você tem que ter um cara do centro, um outro do bairro. Então eu acho que o vice não pode ser muito parecido. É uma composição até estratégica no sentido logístico. Mas né? a nível de país é complicado. Se você não tiver uma linha... Aí vai pelos colégios eleitorais. Você aí pega, complica. Mas, por exemplo, se pega um cara do Sul e um que é forte no Nordeste... Não, se mas, pega mas são do mesmo partido, aí você compõe e tal, mas na época de você eleger o vice, por exemplo, Jango e Jânio, é um absurdo. Mas você votava separado. Né? Exatamente. Foi eleito, o povo elegeu dessa forma, acabou. Ninguém discute. Vocês estão querendo dar um migué. Pra não falar de futebol. Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras? Deixa eu só mandar o Palmeiras. seguinte. O meu amigo Ticolino, Toninho... lembrou o nome? Ele é Vecchioli. Vecchiotti. Vecchioli é da Vecchioli Esther. é da Esther. Então, pô, hoje estou trocando. É o seu Renzo, pô. Renzo, você falou... Eu falei, que eu falei Randy. Randy, que é da Brasital. É o Renzo. É o pai do Roberto, pai do Romano e pai da Rosana. Grande abraço. Aliás, se chama Romano. O filho se chama Romano porque foi o nome de um patrão dele. Eu acho que foi quem ensinou a arte de ser sapateiro. Seu Renzo, grande abraço. Estou devendo uma visita aí. Perdão de ter esquecido seu nome aqui. Pô, é o tal do branco, né? Dá um branco. Dá um branco, né? Bom, olha, e alguém não mandou aqui dizendo o seguinte, por quê? Entrou meu amigo Luiz Carlos Quartarolo, tá acompanhando aqui, o Veloso e tal. Lucas, dá uma corrida aqui para mim, eu vou no meu celular, para ver se alguém respondeu por que no distintivo do Palmeiras tem 8 estrelas. Olha, eu tava vendo aqui, eu também não achei. Não achou nem no Google? Não, o Google eu não procurei, tava pensando, mas eu não... Sabe por quê? Qual a data de fundação do Palmeiras? Caramba. Vamos dar um mais fácil. Foi 4 anos depois do Corinthians, né? Então, 14. Tá, mas e o mês? Põe aí, não põe no Wikipedia aí. Tanto é que nasceu de uma dissidência tem lá que tem Corinthians, uma briga lá. Mas o Palmeiras, até uma vez eu recebi uma tese da história do Palmeiras. O Palmeiras já nasceu para entrar na elite. Ele não ficou jogando muito na várzea, não. Já foi e foi criado para jogar na elite. Achou aí 14 de agosto de que ano? Pô, mas você não é palmeirense, cara. Você não sabe. Pergunta para mim. Pergunta para você, Fernando, o dia que foi fundado São Paulo. Na verdade, foi em 20 de dezembro de 1929. Esse é o São Paulo da Floresta? Não, é a primeira dissidência, mas eles registraram 25 de janeiro, tal, de 1930. Mas foi aquela primeira dissidência do paulistano, né? Tá, pergunta pro Zé Balaio quando foi fundado o Corinthians. Setembro de 1910. Agora dá 1º de setembro. Eu achei aqui, ó. Dia 26 de agosto de 1914. Tá certo. E o mês, e agosto, que mês é do ano? Se janeiro é 1, fevereiro é 2, agosto é o mês? 3. 8. Eu não tenho, calma aí. Não, janeiro é mês 1, fevereiro é mês 2, março, mês 4. 3. Não, calma, não, agora eu... Não, agora você vai, peraí, rapaz, você tá castigando, o Palmeiras ganhou o jogo. Janeiro é mês 1. Sim. Não ensino mais isso na escola? Janeiro, fevereiro, março, mês 4, abril, mês 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto... mês 8. Então, em homenagem ao Palmeiras, tem 8 estrelas. Em homenagem ao mês de agosto. Entendeu? Tá meio confundido, agora eu entendi. Mas aprendeu. E você sabe quando o mês termina, o mês que tem 31 e o mês que tem 30 ou 28, como é que a gente sabe esse estudo que foi desenvolvido? Você sabe? Você não sabe como é que janeiro tem quantos dias? 30 ou 31? 31. Tá, fevereiro. 29. Ou 28. Então, sabe qual mês que tem 30, que tem 31 ou que não tem 31? Não. Foi feito um estudo. Científico. Grande científico. Ele pegou a mão e fez assim, ó. Câmera na mão. Quando tem ossinho, é 31. Pô, câmera na mão, que os caras não falam do Palmeiras. Fico levando ele na conversa. Câmera na mão. Ó. O seguinte, ó. Mês que tem ossinho é 31. Janeiro,
Fevereiro, março tem ossinho, abril não tem, maio tem, junho não tem, julho tem. Aí tá o pulo do gato. Agosto se fica de novo novembro. Agosto 31. Setembro não tem, outubro tem, novembro não tem, dezembro tem. Minha professora da 4ª série ensinou, dona Zenilda Gavazzi. Vou ensinar vocês como é que vocês vê o mês que tem 31. Gostou dessa? Eu não entendi. Não, depois a gente vai contar tudo pra você. Depois você assiste o videotape. Vander, por favor, pergunte para o Zé do Corinthians se ele está mesmo querendo desistir da aposta. Que aposta você fez? Eu fiz com o Lulão. É ele que tá É perguntando? ele, Lulão Santiago. É, Luciano, não vou desistir não, cara. Que qual foi a o Corinthians aposta? é o time da virada. Nós apostamos uma caixa de cerveja, cara. Apostamos no Corinthians, eu e o Buga. O Buga é bom, hein? Nada mais E o corintiano Luciano, que é São Paulino. Postou Que no é São Palmeiras. Paulino, mas tá apostando no Palmeiras, ele e o Kleber Zizal. E o que vocês têm que fazer se perder a aposta? É só cerveja ou tem que vestir a camisa de novo? Não, essa aí não. Essa não apostamos de vestir camisa, não. Chega. Isso daí só é Brasileirão, Mundial, alguma coisa nesse sentido aí. Você tá confiante que vira? Eu acho que vira, sim. O Corinthians é o time da virada, o time do povo. Tem que ser otimista essa hora. Meu Deus, tá difícil. Vira? Eu acho que vira, sim, cara. Vira, o corintiano vira. não pode, não se entrega mais. Agora, Dudu, palmeirense, já foi, já garantiu, pode já preparar o convite para a festa para você? Não, ainda tem o jogo de volta, mas eu acredito e eu acho, tenho certeza, na verdade, que o Palmeiras vai ganhar o Paulista 2018. Palmeiras leva. Palmeiras leva. E o que você achou do jogo de sábado? Olha, pra falar a verdade, pelo amor de Deus, hein? Show de horrores pra mim. Jogou bem dos dois lados. Palmeiras também não mereceu tudo aquilo, mas mereceu o gol. Porque tava jogando um pouco melhor que o Corinthians. Agora eu acho que... As semifinais foram melhor que a final. E as semifinais foram ruins. Isso é verdade. E as semifinais foram O jogo ruins. da volta do Corinthians pro São Paulo. Foram semifinais ruins. O Santos que... Por isso, não, tudo bem. A gente vai disputar a final, Corinthians e Palmeiras e tal, mas o Palmeiras e Santos no segundo jogo demonstrou que o Palmeiras não está ainda aquele time que... Não é pelo investimento. Mas no final de ida mostrou que tava. É o que sobrou. O Santos né? jogou bem também. O melhor foi o Jailson no primeiro jogo. No segundo jogo, o Santos... Se fosse o Jailson... Então, o Santos ganhou de 2-1 no segundo. Quer dizer, não sei. Por isso me dá mais esperança na virada do Corinthians. Eu achei que o Corinthians decidiria o jogo nesse primeiro. Falei, ele vai fazer uns 2-0 aí, não pega mais. Eu também imaginei. Pelo que eu vi nas semifinais. Das semifinais. Mas agora eu acho que se não fosse clássico, eu diria que é 70% de chance do Palmeiras, 30% do Corinthians. Como é clássico, dá para dar 60%, 55%. O Palmeiras leva. O Palmeiras tem uma já começa com 1-0, né? Já tá 1-0 começa pro com Palmeiras. 1-0, Tá. O Troy Kieselvic, que é o nosso amigo O Léo. o Léo, é isso aí, vamos falar de Palmeiras. Ele tá mandando aqui que é 1914, né? Falou o seguinte: nosso Eduardo, representa aí. Você tá representando a Nação Verde. O Lulão Santiago perguntando da oferta. O André Grando, que não veio hoje porque está estudando, mas ele está mandando mensagem assistindo. Que ele não está estudando, depois vai sobrar para gente. André. Dando Miguel na Márcia. Eu autorizei você vir, mas aí a presidência não, né? Palmeiras vai ganhar o jogo de volta 2-0. Tá vendo? É isso aí. O Pietro Baraldi, prefiro o programa com o André. Tem o nome do André aqui. Aí o Palmeiras vai ganhar, tal. 2-0 na volta também. É isso aí. É isso aí. Bom, o pessoal hoje estava tendo uma coletiva do Moisés. Aí perguntaram para o Moisés, agora há pouco, Moisés, o pessoal está falando que foi muito feio o jogo e lá no Rio de Janeiro foi bem mais bonito, com 5 gols. Bem mais disputado. Aí ele falou assim, olha, o jogo foi desse jeito porque se a gente não entrasse naquele ritmo que o Corinthians ia, ele deu a entender que o Corinthians é que começou a fazer aquela provocação. Ele falou que se o Palmeiras não apresentasse a mesma arma, o Corinthians ia dominar o Palmeiras no emocional. Então ele falou assim, quando o Corinthians começou, segundo ele, colocar aquela pressão psicológica ali, eles reagiram com a mesma moeda, porque se eles não reagem, o Corinthians ia passar o rodo e ia dominar o jogo. Tem um pouco disso também no Você acha futebol, que né? Tem assim, a guerra de nervos, aquele jogo de catimba, provocações. Eu acho que às vezes. Eu acho que o Corinthians
Por ser uma final, né? É o mesmo Corinthians desde o tempo de Tite. Ele não ganha mais que 1-0. Quando faz 2, tem festa. Uma vez na Itália, o Pescara ganhou 2-1, passaram o livro de ouro. Ele conseguiu marcar 2 gols num jogo. É que assim, passou o livro de ouro, aquelas coisas. Mas se você analisar desde o tempo do Tite, não estou dizendo que a equipe é ruim. É o jeito dele jogar. Eles jogam por uma bola. E o São Paulo fez muito disso. O Muricy fez muito disso. Isso não quer dizer nada. Mas é o jeito dele. Então, o Corinthians, quando toma um gol, eu acho que a situação dele... Se o São Paulo faz 1-0 lá ganhava. No segundo jogo, ganhava. Porque o Corinthians tem problema para fazer mais que um gol. Não, tem. Ele tem problema que carente de centroavante. Ele tem um Geraldão lá na frente. Mas pega o tempo que tava lá o rapaz lá. O Jô foi. Não, o Jô foi os jogos, mas era gol do Jô. Mas a maioria dos jogos é 1-0. É o jeito que o Tite montou a equipe. E não estou dizendo que é ruim. A campanha do Brasileirão, o Corinthians teve uma média de gols boa. Não, o Corinthians ganhou. Melhor defesa. Quer dizer, o Corinthians mas foi você acha bem. que o Corinthians não faz 2 gols no Palmeiras? Não, é o jeito do Corinthians jogar. Eu acho difícil. E vai ser isso na Copa do Mundo? A gente vai ficar com uma bolinha lá também. Eu acho difícil. Agora, a Copa do Mundo depende de quem você vai enfrentar. Não, a Copa do Mundo, o Tite está 90% dos melhores em cada posição. Olha, eu vou então dizer vai pra jogar você, diferente. tirando a Alemanha, o resto você borra quando enfrenta o Brasil. Inclusive os hermanos. Os hermanos são muito bons. Os hermanos são muito bons no papel. Quando eles entram em campo, eles se borram. Não é assim, o Brasil já ganhou Copa América com time de júnior. Mas a Argentina já ganhou do Brasil na Copa do Mundo. A Argentina ganhou uma vez. Ganhou recentemente aí da Espanha de goleada, Uma vez. E se você tiver que voltar aquele jogo, tem que desclassificar eles. Eles doparam o jogador brasileiro. Mas aquela água benta, branco, né? Exatamente. E, inclusive o Branco ficou muito bravo disso aí esses dias. Ele falou, eu falei depois do jogo. Aí quando o Maradona falou aquela brincadeira, veio o mundo ligar na minha casa, eu não atendia mais telefone. Falei, por quê? Eu falei depois do jogo, todo mundo fez chacota de mim, agora vocês vêm falar que eu estava certo, entendeu? Quer dizer, se você analisar as vitórias da Argentina, nenhuma delas foi muito correta, apesar que o Brasil também teve problema em 62. Tem países que tem um time para ganhar do Brasil, tipo a Espanha. O Arthur Yamazaki, o bandeirinha, você está falando na expulsão do Garrincha? Isso, o rapaz foi embora para o Uruguai com a súmula e depois no Correio. Não é que ele foi embora, é que é o seguinte, pagaram a passagem. A gente tem que prestar atenção na regra. O que precisava? Ele foi expulso lá, o Arthur Yamazaki, não sei se era o árbitro do jogo. Ele era o árbitro. Ele era o árbitro. E ele tinha apitado muitos jogos do Campeonato Paulista. Ele vivia aqui no Brasil. Vivia apitando jogos aqui. E aí, o regulamento na época falava o seguinte, o jogador foi expulso pelo juiz. Quem tinha que comparecer no julgamento? O juiz. Porque o juiz tinha que falar, por que foi expulso? Não é que nem agora. Não. Eu o expulsei porque em determinado momento ele fez tal falta. Então, o juiz... O que aconteceu? O Arthur Yamazaki, diz a lenda, que deram uma passagem para ele voltar para o Uruguai mais cedo. Ou ele falou, eu não vou no julgamento. E aí, quando chegou na hora do julgamento, o juiz falou assim, estamos abrindo a sessão, vamos então, o juiz que vai fazer a expulsão. Cadê o juiz? Estava no Uruguai. O juiz não veio? Não veio? Então, não tem acusação, está liberado o Garrincha. Então todas essas que o Outem Aires de Abreu, que eu conheci pessoalmente, fui na casa dele e tudo, falava muito disso daí, entendeu? Porque não tinha. Como dizem, você que voltou de Portugal, que falaram que uma vez, olha que falam de Portugal, né? Que uma vez atiraram uma pedra de gelo na cabeça de um jogador. Aí pegaram a prova. Aí quando foram fazer o julgamento, falaram, cadê a prova? Cadê a prova? Abriram a caixinha, não tinha mais a prova. Estava tudo molhada a caixinha. O jogador foi absolvido. Então são as histórias, essas lendas aí. Mas você acha que o Brasil, então, em 66 tem essa história, né? 62. 62, perdão, que o Garrincha foi expulso e 66 tem a bola na trave também. Aí já é Alemanha e Inglaterra. Então eu volto a dizer, a primeira vitória o chip estaria resolvido, na própria Argentina, o que aconteceu? Repito, não. A vitória deles na Argentina, quando eles foram campeão pela primeira vez. O que aconteceu? Até acordo com os Tupamaro lá. O Rafael Videla, até acordo houve, tem o jogo do Brasil. O Rafael Videla era o... exato. Jorge Rafael Videla. Isso, o jogo de Brasil e Argentina que foi no domingo à noite no estádio Arroito, e 0-0, o Chicão naquele jogo se impôs e falou, quem manda aqui sou eu. Opa. Isso que falou, deve ter falado Moisés. Moisés falou, se a gente não entrar na Argentina, vai jogar uma pressão. Se a gente não atacar... Você sabe o que aconteceu antes do jogo ou não? Antes.
Antes. Colocaram o Brasil para entrar. Quem conhece o estádio do Rosário, São Paulo vai jogar lá. É o Rosário, é o Arruito. Ele Não vai foi, jogar. já tiraram do... Então, eles não já sei como que foi colocaram, também. eles iam ter que atravessar o campo. E a torcida já estava lá. Então, isso é a hora que chegaram. Todos os jogadores atravessaram. Então o Chicão foi na frente, chegou no meio da torcida. Mete a boca aí. Chegou no meio da torcida. Eu não sou muito a favor dessas coisas, mas ele fez isso. Ó, o Chicão. Ele chegou no meio assim, a torcida dos dois times do lado. Ele cuspiu no campo e falou: agora vocês podem vir que não vai acontecer nada para vocês. Pode vir atrás de mim, não tem problema nenhum. Cuspiu no campo. A primeira coisa que ele fez, eles tinham um centroavante chamado Luque. Luque, eu lembro. Isso. A primeira coisa que ele fez foi acertar o Luque foi ajudar o meio de campo. Ele deu uma entrada nele. Depois ele, chamado cartão de visita. Isso, tá aqui, depois Chicão. ele levantou ele para pedir desculpa pela orelha e pelo cabelo. Ele levanta. Se vocês prestarem atenção... Esse jogo a gente precisa assistir ele novamente. pega pela orelha e pelo cabelo e levanta. Me desculpe, com rancor. O jogador foi ajudar o meio de campo, não atrapalhou mais. E depois tinha o outro que era famoso, foi até Kempis. jogar o Ardiles, Ardiles. né? Foi jogar até no Tottenham. Tal. Também Ardiles. ele tentou armar uma jogada e ele sem querer, ele disse que escorregou e acertou o joelho do rapaz. Mas, quer dizer, são coisas que não se deve fazer. Eu não sou a favor a isso. Mas acontecia muito isso lá. Foi por isso que o jogo, falou, né? foi por isso que o jogo Brasil e Argentina acabou 0-0. Porque ele já foi feito para ser um jogo de massacre. Então, não foi porque ele se controlou. Até só para colocar na história isso daí, esse jogo da Argentina, o Dudu era pequenininho, nem o pai dele tinha nascido, nem o Cláudio Girolamo já tinha nascido, Girolamo já tinha. Aí o que aconteceu? O Brasil empatou com a Argentina. E na última rodada, o Brasil jogaria contra a Polônia e a Argentina contra o Peru. E o que tem que acontecer? Isso acontece agora na Copa do Mundo. 2 jogos de interesse. Do mesmo horário. No mesmo horário. O Brasil jogou à tarde. O Brasil jogou à tarde, ganhou da Polônia. A Argentina ficou sabendo que se ganhasse de 4 passava. 5 gols. Aí fez 6 ainda. No goleiro Quiroga, do que Peru, era argentino, que nasceu na Argentina. Segundo Então ficou Costa, tudo isso. só 2 jogadores não acertou dinheiro. O ponto esquerda, que logo de cara chuta uma bola na trave, parece que era Navarro o nome dele. Ele não aceitou. E um outro jogador de defesa, que foi substituído durante o jogo. Mas nada se comprovou, né? Então, mas aí que tá. Aí você... Existem alguns depoimentos. Exato. Também, Aí você pega os antigos dirigentes da CBF, eles falaram isso abertamente para quem quisesse ouvir. Inclusive na Jovem Pan falando isso. Na Copa do Mundo de 80 e alguma coisa, um dos jogadores, um tal de Dias, que eles falam, né? Dias, né? Mas lá eles falam Dias. E ele gostava de tomar um esquinho a mais. E ele estava de comentarista numa rádio. Então eles foram lá, deram um pouco de uísque lá para ele, uma garrafa. O bicho enxugou e falou que cada jogador recebeu, na época, $50 mil. E eles também contam, que eles pegaram umas sacolas pretas antes do jogo e foram oferecer para o Peru não perder. Não deixaram nem entrar. Você sabe que quando você está lá é território. Quer dizer, onde o Brasil está é território brasileiro. Quem manda lá não tem esse negócio. Aonde o Peru está, né? É uma espécie de uma embaixada. Então, o Peru postou policiais lá, não deixou nem entrar. E ele falou, nós estávamos com $500 mil na época para oferecer para o Peru não, a famosa mala branca. O Peru não perdeu o jogo. Não perder de 4. Não perder, pode perder de 4-0, não tem importância, o dinheiro é de vocês. E não deixaram nem eles entrar. Quer dizer, já estava tudo acertado. Eu não duvido que isso tenha acontecido. E na outra Copa do Mundo que eles ganharam, tem a famosa mão de Deus e tem... Mas tinha Argentina e Inglaterra bebida, com aquela questão das Malvinas. Mas foi. Meu irmão... Mas vocês não vão tirar o assunto do Palmeiras. Não. Meu irmão nessa época... mais uma vez. Se eu fosse presidente da Câmara, se eu fosse o Niltinho Bastos... Está desviando de assunto. O Niltinho Bastos... Meu irmão estava na Inglaterra, pouquinho depois da Guerra das Malvinas, e eles desciam, eles sabiam que ele era brasileiro, eles tinham um pub lá, aquele pub, né? Pub. Eles iam muito lá, que era até da pessoa que estava com eles lá, trabalhava lá. E eles iam nesse pub, então eles falavam, brasileiros, vocês gostam da Argentina? Eles falavam, não, brasileiros, vocês gostam da Argentina. Mas teve um dia que eles estavam cheios, sabe? Eles desceram de lá de cima, esse cara falaram, eu não gosto de argentino. Todos pagaram bebida, eles tiveram que ser levados para casa. Todo mundo pagou bebida. Mas ali é a questão Mas convenhamos, o jogo tá 0-0, você faz um gol de mão, você muda toda a estratégia do jogo, tal. Eu sei lá, eu acho que voltando ao começo da Copa do Mundo, eu acho que tirando a Alemanha, o resto se borra contra o Brasil. Então de repente pode ganhar de 1-2-0. Mas tem vários países que tem um timaço. A Espanha, então... Ganhou da Argentina, 6-1. Mas o Dudu...
Você, pelo seu depoimento, você achou que o Palmeiras não jogou bem, mas está acreditando no Palmeiras. Sim, não. Eu achei que o Palmeiras não jogou bem e o Corinthians vai virar por causa disso. Então, agora só que Mas o seguinte, o Corinthians jogou bem, vocês acham? Não, eu achei que jogou muito mal. Não, Mal, né? Eu mal, também mal. achei que foi um joguinho... Não, eu achei um jogo... E era um jogo pro Corinthians dominar, né? Já melhorou muito com o Fagner, né? Que ele já tinha jogado no meio de O semana. Mas Balbuena eu achei um pouco perdido em campo. O né? Balbuena não fez tanta falta, não. Não, então, tirar o Pedro Henrique ali, quer dizer, não sei. Mas não Agora, era um jogo... Como foi São Paulo e Corinthians? O São Paulo ganhou, tudo bem, depois perdeu. Mas era um jogo que eu acho que o Corinthians tinha que fazer o resultado. O Corinthians está ali. com muita dificuldade ali para. Mas o Corinthians também, quando é apertado, talvez volte o na Jadson pressão, agora na próxima ele partida. tem decidido. Mas então. fora, Vander, a pressão vai ser totalmente... Bom, sei lá, isso Agora, na coisa casa- de palmeirense e Não, corintiano. Agora não vamos esquecer que é na casa do Palmeiras, né? A pressão da torcida. O meu tá uma jogado torcida Mas só. como o Corinthians já perdeu em casa, já foi eliminado em casa, o Palmeiras também já teve Já também dificuldades. teve dificuldade. Mas Ó. o Corinthians, no estádio deles, esse jogo agora que teve, eles não conseguiam sair com a bola. Tava. É um pouco travado o time. Agora tava uma travado. coisa, aí daí... O Palmeiras não foi grande coisa também. Não, mas aquele gol, que eu não sei, já comentei com alguns amigos, com o Polita, até que é palmeirense, né? Polita. O William cruzou, aquele cruzamento foi que... Não, lá era pra ser um chute pro gol e deu meio que um toque. Aí o Cássio deu uma escorregadinha ali. Exatamente, a parte. bola bateu Agora na é só- trave, aí a zaga... Aquela bola que vem que o goleiro já tá imaginando que vai O Cássio pegar lá só atrás, o joga goleiro bem. tudo E o de meta. Cássio- Depois lá deu aquela que a gente fala lá na VAR, deu uma decaída, né? Deu uma descaída, Descaída. né? Deu uma Mas o descaída. A impressão que eu tenho E é que o aí Cássio depois só joga o- bem contra o São Paulo. E onde o Balbuena Não, ele estava... joga bem contra o Chelsea. Contra o Contra o Chelsea Vasco também. da Gama, Oh. contra o Diego Souza. O Cássio é Opa. bom, Então, goleiro. isso que eu digo. É Diego Souza e São Paulo. Só. Mas tá bom. Olha, o Cláudio de Girolamo, que é o seu pai Dudu, o Corinthians joga feio, faz tempo e todos acham o máximo. Agora que o Palmeiras jogou assim, o jogo não é bonito. Vamos ser sinceros, o Roger deu um nó tático nesse primeiro jogo, mas sabemos que tem outro jogo com outra história, tudo pode acontecer. Aí o Cláudio de Girolamo tá dizendo aí que teve nó As tático. expulsões foram ruins para quem? Pro Palmeiras. dois, né? O Palmeiras Não, perdeu o mais? Corinthians perdeu mais o Não, mas Corinthians. não, mas- O Corinthians já tem uma dificuldade de atacar, ainda tira lá o rapaz que é pra frente. Não, mas tem o Pedrinho. Ah, mas tu Só porque Cleison ele ali... é muito enfesadinho Mas esse por que Cleison aí o Cleison também. muda Esse no Cleison Corinthians? também Ele quer apitar o jogo, entendeu? Eu Não, eu acho que sei. prejudicou mais o E Palmeiras. o Gabriel quase que me é expulso também. É a ali também. tentativa disso que vocês falaram, de querer Felipe Melo faz influenciar falta. impor, né? psicologicamente, Se impor, porque e tá- alguns é. mais novos se atrapalham. Ultrapassaram Atrapalha o limite. menino. Deixa eu falar só uma coisa que eu estava falando do Moisés e falaram por que no Campeonato Carioca o jogo teve gols e aqui foi um jogo muito amarrado. Ele falou o seguinte, olha, ele falou e isso vai repercutir lá no Rio. Ele falou, olha, Vasco e Botafogo chegaram à final meio por chegar. Porque era o Fluminense, não ganharam nenhum turno. Nenhum turno. E o Fluminense e o o Flamengo não tal do regulamento do chegaram Campeonato Carioca. por chegar. Então falou, sem tanta pressão. E outra coisa, a folha de pagamento é menor. Ele falou assim, então aqui, como se o Palmeiras investiu muito, como o Corinthians investe também, o jogo Foi muito exigia aberto aquilo. lá, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, se investiu em jogadores, se gastou muito dinheiro, justamente para ter um jogo tecnicamente bonito. Melhor, Quer dizer, então, que o time que investiu menos pode fazer um jogo exatamente. mais livre, É o tecnicamente inverso, bonito. né? Dia que quem pagou menos, tem um jogo mais Foi pegado. um jogo tecnicamente melhor. Foi um jogo bem então. aberto, com bonitos passes, bonitos gols. Não, Quer dizer, e foi um Pikachu! jogo... E tem mais uma partida agora. A final Tem é em mais duas a final partidas. A em dois semifinal jogos. que era uma só. Né? Pikachu! Exatamente, eles se regulamento. aproveitaram. Não sei que a turma fala que Mas é é um o campeonato charmoso. Mas Não, é que isso se já ganha o foi, primeiro sabe? turno e ganha o Isso é segundo. até os anos 80, lá, meados dos anos 80. vai Quem lá, ganhou depois foi o acabou. Flamengo, a taça. E o Fluminense Guanabara. Taça outra. Guanabara, É a O Fluminense a Taça Rio. Exato. E os outros dois foram os melhores. O terceiro e quarto. Terceiro e Quer quarto. dizer, na verdade, se você retornar algum tempo atrás, esses dois fariam a final. Era o ganhador de cada taça. A Se taça ganhasse de- as duas, já levava de já levava de cara. É. Quer dizer, a taça tinha essa importância. Agora não tem importância nenhuma. Ela virou um troféu. Tudo bem, os clubes foram feitos para isso. Não foi feito. É o que os ingleses falam. Time de futebol não foi feito para dar dinheiro. Foi feito para não ter prejuízo e ganhar troféu, dar alegria para a torcida. É isso. Mas um regulamento esdrúxulo, né? Fez dois Mudam. turnos que não vale nada.
Para depois ter. Para depois ter. Deixa eu só falar o Paulista seguinte, também não tem lá essa certeza regulamento. Esquisito. Não, é esquisito também. Vai ter para se encontrarem lá já sabe o que vai acontecer, né? Parece que é igual o Chaves, né? Sabe o que vai acontecer. Viu? É o seguinte, quero mandar um abraço aqui pro seu pai, o Cláudio de Girolamo, porque ele faz parte. Sabia que tem o consulado do Palmeiras em Mairink? Eu vi as suas postagens. Você viu? Tá dando desse. Ficou sabendo. E tem em São Roque, o Marquinhos Guzon é o presidente lá do consulado palmeirense. E o que eles fizeram? Eles se reuniram aqui em Mairink e fizeram uma campanha e arrecadaram ovos de Páscoa para a Pai. E até o Lucas vai colocar aí as fotos que eles Nada a ver com torcida organizada. Nada. São palmeirenses. Palmeirenses. Eu acho até que tem E a torcida organizada poderia também fazer, eu acho que quando faz tem uma algumas atitude ações legal. sociais das torcidas organizadas em Tá São lá a Roque. foto, olha lá. A do Palmeiras, a do Corinthians também. Olha lá, Palmeiras e levaram o ovo lá. Foi na quinta-feira, eu acho que eles levaram o ovo. Entendeu? É porque depois na sexta não. É aqui em São Roque. Não, esse é em Mairink. Aí, Mairink. É o ali primeiro. eu conheço alguns. Então vamos lá, o primeiro que tá lá na ponta ali. Com a camisa do Palmeiras. Com a camisa. Não, só verde, tem cara com a camisa do Palmeiras. Não, verde. primeiro, da esquerda para a direita. O Rogério Riscalá, que é o presidente da PAI de Mairink. Aliás, Rogério, você vai comparecer aqui nos próximos dias, é o presidente da Associação Comercial de Mairink, faz um trabalho que está dando show na região aí, tá metendo goleada nas outras entidades aí, porque faz realmente um trabalho maravilhoso, né? E Marquinho Guzon? Marquinho Guzon ali, Marquinho Guzon. entendeu? E tá aí Depois o terceiro. ali, depois o terceiro, não sei, quem que é o terceiro ali, Dudu? Qual você fala? Ah lá, tá o primeiro Riscalá, o Marquinhos Guzon. O primeiro de branco eu não sei. Eu vou falar quem colaborou. Ó. Marquinhos Guzon, que é de São Roque. O Odilon Roberto Costa Esse eu Ferreira. conheço. Odilon, obrigado por ter mandado as fotos. O Alessandro do Sindicato. O Guilherme de Biúna. O Gil do Mercado Mairink. O Cláudio de Girolamo, que é o pai do Dudu, que não está na foto. O Almir, que é conhecido como Mickey. E a Alpa Segurança, essa empresa. Tem uma outra foto, né, Lucas? Vamos ver ali. Esse o pessoal levou 120 ovos de Páscoa. Legal, isso aí. Que legal. Lá tem mais gente Boa aí. iniciativa. Acho que tem funcionários da PAI ali também. Olha lá. E foram aqueles ovos de Páscoa de time de futebol, não? Não sei. Não Tudo do sabia. Corinthians? Sai fora. Tinha uma Não, né? E tem mais uma fotinho? Não, são duas fotos só, né? Então tá aí. Legal, Dudu. Você não foi lá entregar ovo de Páscoa? Não, nem sabia que tive isso. Pô, não sabia, Dudu? Meu pai não me falou. Ô, Claudio, avisa lá o Dudu, pô. Ele perdeu essa entrega de ovo de Páscoa. E se ganhou ovo de Páscoa? É que era contado, não podia dar nenhum fora. Tava contado. Tava contado. Aliás, foi um trabalho maior da PAI, mas eu queria... tinha história de Papai Noel de fim de ano, né? É. Então, tem uma turma em São Roque que sai vestido de Papai Noel, né? E vai entregando presentes e tal, né? E o Papai Noel, tudo igual. Diz que tinha um lá que entregava a balinha, a hora que ele entregava a balinha, ele puxava a barba, falou assim, sou eu, hein? Campanha. Olha quem tá aqui. E foi prefeito, e ganhou a eleição. Já ganhou a eleição, Que ele ia entregar lá, acho que ele tava a balinha pra criança, pegava. Olha quem Ó tá quem aqui. tá Olha quem aqui. tem. Olha o Papai Noel. Ó. Olha o Papai Noel quem é. Entendeu? Olha o Papai Noel. Olha o Papai Daniel. Olha o Papai Noel. Vocês dão risada. Eu vou derrubar essa. É que rimou. Eu acho que não sei o que foi, sei lá. Mas meu pai, acho que foi levar a Puma pra sair lá no negócio de Papai Noel. Saíram em cima da Puma. Foram o quê? Então, não sei direito o que é, não lembro, eu vou perguntar pra ele. Uhum. Meu pai deixou o carro lá pro Papai Noel e sair em cima. não Transportar sei. os ovos. Ah, o Papai Noel. Não, nessa festa de Papai Noel, você tá falando? É. Fim de ano? Puma, você sabe o carro Puma? Então, meu Carro pai tem Puma, pra meu tempo que era o trem Puma, que a gente ia pra viajar, não era? Não tinha um trem que era Puma? É um carro antigo, sabe? O conversível. Ah, o Puma, eu sei, aquele Então, carrinho Aí pequenininho. meu pai tinha deixado lá, parece que ia Papai Noel. Ah, não é do sei. seu pai aquele carrinho Puma lá? É. Playboy, hein? É nada, é velho. Mas é um velho. carro... É um carro bonito, assim. O Puminha. Puminha é carro de Playboy, né? Meu pai tem uma Puma, um Jeep, a Penélope que ele vai vender. Penélope é uma... Cor-de-rosa. Não, Zé. Hã? Cor de rosa, não. Ah, pensei que fosse a Penélope Charmosa. Não. Penélope a gente deu o nome só. Ah, tá, mas ela não é cor-de-rosa. Não, eu não lembro qual que era. Aí ele tinha um Xantia, só que né, deu uns problemas lá. Aí ele devolveu. Aí agora ele tá fazendo uma Kombi. Uma Kombi? Sim. Tá, e se o Palmeiras ganhar, você vai dar uma volta na Puma, assim, Na Marginal? na Marginal? Ah, eu Antonino vou. Dias Bastos. Antônio, você vai Na dar? Marginal eu vou. Você vai? Vou, mas primeiro eu vou zoar os corintianos. Ah, é?
No Zap? Ó, já, tá aí, Primeiro é o Zap, depois a Marginal. Marginal, é. Pô, mas que Quando o legal. Palmeiras perde, ele zoa pra caramba. no Você WhatsApp. sofre? Os caras dão pancada em você? Ah, tem uns lá na escola que enche o saco também. Até no WhatsApp, às vezes, quando eu vejo que o Palmeiras toma um gol do Corinthians, nem abre o WhatsApp. Ah, é? Você também não abre o WhatsApp, Zé Não, Balada? eu acompanho. Eu participo de um grupo de corintianos e a gente fica acompanhando o jogo ali, Meu pai postando participa e do tal. grupo do Palmeiras. É? É do Palmeiras? Do Palmeiras. Mas Ficam tem também, sofrendo ali. tem o outro grupo que é do bar do Dallas, lá, dos Tochas, né? É. O pessoal zoa muito, nossa Só sei que Senhora. a gente vai comemorar ali em frente ao Bar do Rei. Ali é um reduto palmeirense. Ali na Avenida... Não, já, o seu tio tá sempre ali, o seu primo Mauro de Girolamo. Ali acho que sim. Ali é um reduto... Você é o seguinte, esse bar ali, Rei, né? é o rei. É. Reinaldo. Reinaldo, Bar do Rei. E que é ali na Avenida Marginal. Reduto de Palmeirense. Sim. Ah, lá o da 13 de Maio, como que chama? Dallas? É, Que era do o bar Dallas. do Baixinho antes. É o Dallas agora. Ali é um reduto do quê? Ali frequenta muito São Paulino, muito corintiano, muito palmeirense ali, e o pessoal assiste o jogo numa boa. Corinthians e Palmeiras, domingo, promete, porque vai, além de ser a decisão, né? Vai valer a taça, o pessoal vai fazer as apostas e vai ter muita gozação pra cima de quem perder, né? Outros bares, por exemplo, o Candinho que fechou, era um bar de corintiano. O Candinho era São Paulino. Candinho é São Paulino. Mas Abriu- então, caracterizado assim, acho que é só o Rei, viu? Porque Só o os Rei, demais não tem. Abriu um ali no Vilaça. Tem um bar ali. É Eu de não conheço corintiano. nem mas- Só de bar corintiano? São Paulino, É, só de assim. corintiano, mas Não, meu pai então. conhece os caras. Ó, que abriu vai no lá. Vilaça só de corintiano. É. Ah, é? É que, tipo, só vai corintiano. Entendeu? Não tem nem como que ir pena. Tem o Palmeiras. Capinha uma ali pena. perto da sua casa, que é Capinha, palmeirense. bom, Capinha. É, o Não, Capinha, se irmão for- do Nicola. Entendi, Era do Nicola. Você pode até ter O Capim camisa do frequenta lá Palmeiras, também, tem o mas- apelido é Capim. Mas o bar do Capim, ele é palmeirense, mas ali eu tenho um monte de São Paulino que vai lá, corintiano. O perigo desses bares, não, cada um, é até bacana isso que o Rei é um palmeirense mesmo. Mas o perigo é na festa, né? No Alguém caso de uma exagerar. derrota, ou mesmo passar alguém É porque na a turma provocação. que tá ali no bar ali é tudo amigo. É tudo meu amigo. corintiano, É, mas às tudo é vezes quem pode chega vir alguém que não é da agora, turma, né? É que passa, É. sempre Atrapalha. passa um exaltado, um cara que entra no Então- meio da festa do outro, isso daí já é provocação. Uma vez quando a gente foi comemorar, não sei que título, passou um cara com um carro, só que atrás tava com a camisa do Corinthians, velho. Tacaram latinha no carro, latinha. É o nosso amigo, o Chico Louco, É. eu acho que o apelido faz jus, né? Porque ele Aliás, estou sabendo a informação, o Chico Lô vai comprar umas 10 caixas de morteiro ali e vai meter morteiro. Se o Corinthians não for Ganhar ou campeão, perder. ganhando ou perdendo, o Ele- Chico, prazer, tem filho da minha prazer. professora Dona Cora, do primeiro ano, vai gastar Eu caixa gosto do de Chico, é uma morteiro. pessoa, um Aliás, o amigão da prefeito Cláudio Góes vetou a lei vetou do aquele- Alexandre Veterinário que proibia os fogos, né? os fogos em eventos com animais ou que estivesse pelo menos a 2 quilômetros, um lugar que tivesse um canil, um gatil, uma clínica. E ele vetou o projeto dizendo que... Vetou totalmente, né? Não Vetou foi em totalmente, partes, né? dizendo que não é uma competência do vereador e dizendo que a prefeitura não tem como fiscalizar. Que não pode chegar num cara e falar, deixa eu ver se está com fogos ruidosos aí. Não pode. É. Então vetou completamente o projeto do Alexandre Veterinário. Existia uma expectativa que ia fazer uma alteração na metragem ali, né? Dizendo que poderia soltar... Não, não pode. Isso daí É. já é emenda, não é função do prefeito. O prefeito ou veta... Ou então, ele mas pode aí mexer no fazer um projeto. acordo ali, olha, vamos colocar uma distância de 500 metros. Porque 2 quilômetros da Praça da Matriz, você pega o Cambará. Hã? é. Você vai até o Marmeleiro, se vai então ali reduzir para 500. Mas ele acabou vetando completamente. E outra coisa... É o tal do centro expandido. É. Você vai até E eu acho que também ele tirou um pouco a margem de apresentar outro projeto, porque ele falou que a prefeitura não tem condição de fiscalizar. Dizendo que não tem como fiscalizar. Isso Então pode acho até que sim. pode até ver aquela brincadeira, o cara liga pro fiscal. Não, mas não pode, porque o fiscal tem que ser o fiscal, não pode, parece que não pode assim, ó, o cara começou a soltar fogos, eu vou lá e faço um filme. Parece que você não pode criar prova para isso, tem que ser o fiscal. Que pegue no flagrante ali na Então situação você em que vai ele ligar teve. para a prefeitura e falar, prefeitura, manda um fiscal aqui porque eu tô vizinho de um palmeirense e se o Palmeiras for campeão no fim de semana, eu tenho certeza que ele vai meter um foguetório. Uma medida preventiva aí, né? Mas como é que aí, domingo, 4 da tarde, qual que é a chance de ter um fiscal da prefeitura? Não, e depois O fiscal vai soltar fogos, se ele é corintiano, palmeirense. E você não pode estar num bairro só. Você fiscaliza a cidade como um todo ou
Senão vira bagunça. Aí eu solto, acontece alguma coisa, vocês três soltam e não acontece nada. O Então perigo de leis precisa desse cuidar tipo com é isso que também. acaba não surtindo efeito, Não vira um fracasso, vira um e fiasco, né? depois vira coisa pessoal. Eu denuncio você, o cara vai lá, pega, multa. Mas com certeza vão soltar o João. Precisa, eu acho que precisa pensar melhor. Já soltaram. Já Soltaram no soltaram. domingo, quando o sábado, aliás, o Palmeiras... Eu Soltaram ouvi lá fogos. perto do meu condomínio também. Então, eu ouvi fogos. Bem perto do meu condomínio. Pô, gente rica também mete um foguetório lá, mete um caramuru. Não sei se foi no meu condomínio eu não ou sabia. atrás do meu condomínio. Porque atrás do meu condomínio... mais Atrás caro, do condomínio. são os morteiros mais caros. Lá né? no condomínio não pode soltar. Não é qualquer morteirinho, não. Não sei bombinha. se foi lá no meu condomínio ou se foi atrás do meu condomínio, porque atrás do meu condomínio... daqueles que não dão tem um chabu, clube, né? Então, às vezes, eles podem ter soltado. E pode, vai ser, mas vai ter foguetório. Não tem que ir festa de agosto, festa de São Roque sem foguetório. O Alexandre Veterinário, que pode vir aqui bater um papo com a gente. As carreatas ali, a carreata, a passeata. Nada contra. Nada naquela contra. região do Jardim. Mas às vezes é uma lei. melhor estudar das coisas. Na região do Jardim ali, já se tornou um ponto tradicional ali. Não, mas de que não passagem. pode soltar no jardim porque tem macaquinho. Tem uns macaquinhos lá agora. Então se tem que. Não tem mas bicho preguiça, mas... Não tem mais o bicho preguiça. Não, mas ali o pessoal se reúne. Se assim, reúne ali. e começam a passar os O Alexandre sabe que tem um espaço aqui, mas aí vem aí a Maria Lúcia Amari, que tem uma lei estadual para proibir os fogos, né? Mas também, não sei, pode ser que ela também sofra veto, ou mexa, desfigurem o projeto. Você vê, agora sabe uma coisa que pesa falando em lei? Clássico com uma torcida. Meu Deus. Isso daí, que, por exemplo, se tá ali... Outro dia eu estava ouvindo o Milton Neves falando com o Ulisses Costa, falando assim, o Ulisses Costa, o que foi o jogo? Foi o jogo... o Santos e Palmeiras. Primeiro jogo, o Palmeiras era mando do Santos e o Palmeiras ganhou, né? E aí falou assim, mas você não deu aquele grito com um G33 Os e 12 Ls, né? Aí falou, não, eu dei o grito do mesmo jeito. Agora o que é estranho é você num estádio que só tem santista, você gritar gol do Palmeiras, porque você não tem. Não tem um torcida entusiasmo não junto, tem né? junto. Então fala, agora sai um Mas gol a lá. gente vai disfarçado. Não, mas... E o Ulisses Costa, ele sempre dá uma paradinha na hora do gol, né? Então... Pra torcida sente os gritos da torcida, então daí que ele mete o gol. Você vai gritar e tá todo mundo, quer dizer, com duas torcidas, por menor que seja a torcida ali, que faça, vai ter um barulho, tem a gritaria, vai ter um caramuru, né? É uma pena. Agora, isso daí eu acho muito chato. É uma pena. É o problema de você se vender, né? Fora a televisão não tem essa influência toda. Eu estava vendo na Inglaterra, o que eles ganham com a televisão representa 31%. O restante eles têm que arrumar fora. Ninguém consegue mais que isso. Por quê? Porque eles dividem melhor. Né? Exatamente, aqui é o total. Então o que vai em campo pode ser uma torcida só, duas. Aquele dinheiro de campo parece que dá prejuízo. Uma pena. Fica o espetáculo ruim. O espetáculo ficou ruim. E o problema, olha, as brigas não acontecem dentro do campo. Elas acontecem fora na rua. É questão de polícia. É outro problema. Eles marcam encontro agora lá na estação, não sei da onde. Quer dizer, não... Nem vai pro estádio. Mortes aí e com torcida única. Exatamente. Algumas situações difíceis. Cerco na subida ali, da Estrada de Santos. Ali já teve ali emboscada. Então, emboscada. Quer dizer, não... Eu acho que é um outro problema, não é de torcida única. Dudu, podemos fechar o assunto Palmeiras para falar da corrida dele, Luiz, se tá confiante. Cadê? Tira o boné pra torcida pra você vá. Aí, ó. Ajeita. Que ajeitada, hein? Como é que é a jogada, hein? Esse daí. Mostra a bandeira do Palmeiras. Palmeiras. Isso é pra aumentar a audiência feminina, né? Olha lá. Cadê sua avó lá na Itália? Tá acompanhando você, a família. Pessoal do Objetivo, que está acompanhando você lá, tá bom? É isso aí, então parabéns e boa sorte, a gente torce muito para que a gente tenha uma grande final, né? Você nunca viu o Palmeiras ser campeão em cima do Corinthians? Não. Porque foi em 99 a última, né? Há 19 anos atrás. 19 anos, né? Você não estava nem projetado. 99, não, acho que foi antes ainda, foi? Acho que foi 99. Não vi final, mas já vi semi. Mas não semi, só semi. E se lembra, Zé Balé, um Corinthians e Palmeiras, assim, que o primeiro Corinthians e Palmeiras que marcou sua vida? É aquele que eu tive que vestir a camisa do Palmeiras, né? Que eu apostei com o Alexandre Ribeiro Lopes. Aquele marcou. Eu perdi e depois em 93? Não, 84, né?
Não, não. Do Viola. Foi Quanto- 93. 93, 93. Quantas finais teve entre Palmeiras e Corinthians? Olha, eu não saberia dizer, viu? Mas nós tivemos algumas aí. Eu acho que é do quarto centenário, de 54, que terminou no começo de 55. Quem que ganhou mais? Não somente deve ter algum site ter colocado. É muito parelho. Agora de 74 foi doído, eu era pequenininho, ouvindo a transmissão pelo rádio. Quem ganhou? Bem, 74 foi Palmeiras. No jogo decisivo, o segundo jogo, gol do Ronaldo. Esse Primo, daí- Ronaldo Drummond, primo O Corinthians do... jogava pelo empate, foi Jogava. aquele jogo que depois o Rivelino... Acabou a carreira do... Acabou a Corinthians, vida né? do Rivelino No no Corinthians. Corinthians, Foi, Ele foi crucificado ali, injustamente, claro, como toda crucificação. Gol do Trataram Ronaldo. ele com calmante, pô, a véspera de jogo. E o Corinthians Acharam ele precisava muito do nervoso. empate e o Ronaldo foi acharam ele fazer um muito gol lá no nervoso, final deram do jogo. calmante, quer dizer, tá nervoso? Põe Nossa, Vai injeção. pescar, tá nervoso? Tá nervoso, vai pescar. Não, dá um choque. Dá um Dá choque. calmante Eu ia pro falar isso jogador. agora, pô. dá um Tá choque, nervoso, vai pô. pescar. Essa frase foi criada em alumínio, não foi? Tira as crianças da sala. Vamos falar do Palmeiras. Não, mas é o seguinte, aí, de 74, que marca muito é a transmissão do Osmar Santos. Eu cheguei a fazer programa lá na Jovem Pan, no Memória do Plantão, colocando a narração do Osmar Santos desse jogo. E é uma coisa impressionante ali que você vê o talento do Osmar Santos. Porque quando o time ganha, é campeão, então realmente se fica falando do campeão. Sobe o hino do Palmeiras, palestra Palmeiras, a sua história. De Dudu, de Ademir, mais um título, porque o Palmeiras estava ganhando tudo, né? Então 74 é mais um título para... Então ele dava aquele... lá em cima, o Palmeiras. E ao mesmo tempo ele falava, do outro lado, o Corinthians, essa torcida aqui não aguenta mais, a torcida quer mudança, mais um ano da fila, até quando o Corinthians... Então, o Osmar Santos fazendo esse balanço que só um gênio conseguiria fazer como Osmar, de ao mesmo tempo colocar o Palmeiras lá em cima, que era mais um troféu, enquanto, por outro lado, ele pega o lado da dor corintiana, que era mais derrota. um ano da fila, né? Ô, Wander, você E só lembra? foi acabar em 77, né? 77, 3 naquele... anos depois, né? Depois o Corinthians também teve uma passagem pelo Brasileirão, que quase que ganha do Fluminense, Em depois 76, apanha do Internacional lá perde no pro Beira-Rio. Inter. Mas aquele time do Inter também... Era muito não dava bom, pra ganhar, muito bom. né? Vamos ver se você sabe qual foi a maior goleada entre Palmeiras e Corinthians. Maior goleada, falei. Eu não lembro. 8-0 Palmeiras no 8-0, a maior goleada do Palmeiras em cima do Sim. Corinthians. E temos filmes, né, falando de Corinthians e Palmeiras. Um deles é Jeca, o Puta, Mazzaropi, eu o adoro, eu já corintiano. assisti umas 4 vezes. Esse Você filme falou do Outen Aires de Abreu, ele trabalha trabalha nesse filme. Que o Jeca quer dar uma grana pra ele aliviar pro Corinthians. né? Tem ele, tem essa... O cara, E- suma daqui, chama a polícia. tá, não E sei tem o quê. uma lá que tá o Mazzaropi lá, né? É muito Ele tem bacana uma isso aí. barbearia, acho que é o italiano. Geraldo Bretas tá comentando mal do Corinthians. Não, ele- Cala a boca, ele bate no rádio, né? Ele joga o rádio e o Bretas não para de xingar o Corinthians. E outra coisa que tem nesse filme, tem a Elisa. Elisa, Torcedora, é. símbolo do Corinthians. Eles assistem um jogo juntos, ela dá uma cantada nele, ele vai com a mulher e a filha. Lá no... A Geni... Geni Prado, Geni Prado, que Geni Prado. trabalhou 20... Sempre de mulher dele, né? Sempre de mulher do Mazzaropi. Sempre. Mas você tem Romeu e Julieta, um filme mais Muito novo, bom. com a... Flávio Não, Rico. é Marco Rica, Marco e a, Rica. e a Piovani. E Luana Tatá. Piovani. Tatá. Quer dizer, são 3 São Paulinos fazendo, sabia disso? São 3 São Paulinos, O Tatá, Piovani, tudo São E aí Paulinos. Muito bacana esse filme, ele né? se passa como corintiano, como palmeirense e vai no avião. E os amigos veem que E aí, a hora que ele no jogo do Muito engraçado Manchester, esse né? filme, E aí né? ele, quando vê o Manchester, ele vem e comemora, não aguenta. Aí ele desce no aeroporto. Esse é mais... Mas Não, tem- a gente fazer um- Os 3 atores são São Paulinos. E eles falam, não, e a gente tem que se fazer ele corintiano. Não, mas esse filme também foi uma bela Não, sacada. muito bom, muito bem Nesses feito, filmes de bom futebol, pela tradição que o Brasil O tem, Jeca o corintiano é muito a bom. gente não tem tantos filmes, Nada, né? muito pouco. Aliás, tem uma edição de curta-metragem só de filmes do Só de esporte. filme do esporte. Documentários. São E a os- nossa... nosso A nossa cinema memória é complicado, muito de esporte, né? A gente não... Poderiam ter quantos filmes Exatamente. contando a história? Não, Mesmo do isso. Pelé, você tem o Pelé, o Eterno. Você tem um do Pelé, outro mostrando a carreira dele. Tem o Garrincha. Mas são poucos os filmes, né? Recentemente saiu um do Heleno de Freitas, né? Assisti É, com o Rodrigo muito Santoro. bom, não assisti filme, ainda. bom É filme. Muito bom, Bom filme. filme, mas ele trata mais aquela parte... Ao lado pessoal O dele. lado pessoal E dele. eles que fazem teve para diversos demonstrar problemas, né? os jogos de futebol, né? Quer dizer, os jogos de futebol que aparecem dele são os jogos problemáticos dele. É. Eles cuidaram, eles mostraram muito a vida... A vida privada. Conturbada dele, é. E aí foi um Eu não assisti, eu só- vascaíno, Mas é bem legal, Heleno de Freitas. Então você tem... Um olha, vascaíno fazendo papel de Botafogo. pela
pela história do futebol, a gente tem raríssimos filmes de futebol. Se você pegar nos Estados Unidos, que tem filme de futebol americano, de basquete, de atletismo... Vai ver o que tem de tourada na Espanha. Você falou, abriu para geral, né? O Milagre de Berna é um belo filme sobre a Copa que a Alemanha ganha em 54. Focaliza Porque a Alemanha... um irmão de um jogador da seleção alemã, mas eu gostei muito desse filme aí. E retrata ali que a Alemanha apanhou da Hungria, depois veio a ganhar na final. Mas é muito bonito o filme. Tem um filme que nos Estados Unidos Você sabe por que ela apanhou, né? Não, então... O único titular era o goleiro. É. Todos, inclusive jogadores jogando fora de posição. Fizeram questão de botar Mas o a Alemanha, viu? Foi A 8 a Alemanha sempre colocou o regulamento debaixo do braço, Copa 82, sempre soube jogar. Tragédia, sempre soube jogar. E não foi só essa Copa, foram todas. Eles sabem, eles jogavam... E nada contra, o regulamento existe para isso. Deixa eu fazer o seguinte, a gente tem 5 minutos aqui, o Ginaldo Martins dos Reis, não fala assim que o Palmeiras é porco. Não, o palmeirense aceita o porco, mas a gente nunca pode ser do lado pejorativo, né? Não, é claro. Então, vamos ver lá, o Corinthians jogando pelo domingo. Porco. Prefere o porco? Pra cima deles, Corinthians, tá aí o Fernão Damião, que é o nosso João da Vila. Santista. Correu os 10 quilômetros? Correu, foi bem. E ele falou que ele treina durante os jogos do Santos, ou na esteira, ou na bicicleta ergométrica, e não para no intervalo. Ok. E vai lá, olha, dá parabéns. Mais de 2 horas. São 2 horas. 90 minutos, mais 90 uns minutos. 15, né? 15, são 2 90 horas. minutos em ação. 90 milhões. Pra frente, João da seleção. No esteirão. João Fernando Damião. O Anderson de Oliveira tá acompanhando a gente. O Cláudio de Girolamo, que é o seu pai, tá falando assim, o Dudu que é bonito igual o pai. E outra coisa, vamos buscar o Dudu, né, que passa a van, né, pra pegar, né, todo mundo, né, a van da produção, né, o van da produção. O van da produção. O van da produção. E aí vai lá no Dudu, né, tem que passar ficha, condomínio, aquela, né. Agora hoje eu liberei. Já liberou agora, que você chega lá e fica lá na porta lá, né, tal, mas liberou o condomínio e tal, né, os caras pedem licença, né, a gente tem que pentear o cabelo, né, aí, esqueci. E no caminho ele não falava. Quietinho. Aí pegamos o Zé Balá e o cara não falava. Falei, você tá rouco, Dudu? O que você falou? Não vou guardar a voz pro programa. Guardar a voz para o programa. Não, mas vocês viram o Dudu, acho que viu... Eu pelo menos recebi, acho que já paguei até um videozinho do Marcão... Do Marcos. Tomando uma cervejinha e quando o juiz deu 6 minutos de acréscimo lá, ele zoou em cima disso e viralizou, cara. Eu não sei se vocês viram isso daí. Eu vi que tinha uma cabelo. Daí ele falou, chupa Corinthians e tal. Ixi, Maria. Viu? Põe aí um Pode vídeo pôr que a gente mais 5 minutos. Põe aí, corrida de aleluia, a chegada do vencedor, que foi o Denis Boy. Eu falei, nossa, se fosse o Denis Cavalo, aí que não segurava o cara, porque Boi... Mas veja bem, ele ganhou pouco a mais corrida. Pesado. Então nós vamos soltar esse vídeo que a gente fez com o patrocínio do Pátio Corina. Aliás, que mandar um abraço aqui aos nossos patrocinadores. Solo Regular, acesse.com.br. Aqui, tá lá, tem que pegar por lá, né? Estão no monitor errado. Radmed, novo equipamento de ressonância magnética ali na Rua Santana. Você agenda a consulta na Dom Pedro II também. Conosco também aqui no nosso Linha Aberta, Ras Riveri. Aliás, amanhã, Ricardo Rios estará presente aqui do Ras Riveri, vai falar de imposto de renda, mudanças na lei trabalhista. Isso é importante. E vai falar de política também. Regina Cosméticos, Praça da Matriz e também na Doutor Estevô. Tudo em cosméticos, tem ofertas entrando para você. Santa Adélia Restaurante, que é pizzaria, tem loja de conveniência lá, tem lanchonete, tem um pastelzinho de alcachofra maravilhoso, Santa Adélia. Conosco também, Chiquinho Autoelétrico Santa Quitéria, 30 anos atendendo, hein? Chiquinho começou com 3 anos, porque já está 30 anos lá, impressionante. O filho do Tiquinho, Esqui Mountain Park, turismo na montanha, diversão na montanha para você e muito mais. Esqui Mountain Park na Estrada da Serrinha vai completar agora 20 anos, hein? Que Mário Covas veio para a inauguração. Soloregular.com.br para você regularizar o seu imóvel. Solo Regular e parcelado, hein? E vamos fazer o seguinte, ó. Lucas, tem aí a chegada da Corrida de Aleluia? Olha aí, vai chegar o africano, o queniano, e por favor prestem atenção porque depois gerou um comentário. O queniano está sem o número na camiseta. Acompanhe o vídeo. Fechou tudo.
vencedor está se aproximando. Ainda está chegando o pessoal dos 5.000, por isso tem expectativa. Mas aí vem a moto. Vamos ver. Olha aí o Amauri, festeiro de São Roque. Mas não é ele. Cadê? Cadê? A expectativa. Primeiro do 10K. Recebendo um abraço, é seu atleta? É, meu atleta, terceira prova feita no Brasil, ganhou as 3. Ganhou onde antes daqui? Ganhou a meia maratona de São Paulo, ganhou semana passada Itu e agora São Roque. Pô, ele chegou recentemente da África. 3 semanas. E o homem tá voando. Manda para ele dar pelo menos um abraço para São Roque aqui. Fala para ele dar um abraço para São Roque. Os atletas do Cruzeiro chegando agora. Life for São Roque. Life for São Roque. São Roque. Thank you. São Roque. São Roque. São Roque. Parabéns. Corrida de Aleluia 2018. Patrocínio Pátio Corina. Tudo o que você procura está aqui. Ok, o Pátio Corina, tudo que você precisa está no Pátio Corina. E aí, chegou sem a numeração querendo. Eu estava ali na hora, sinceramente, não prestei atenção nesse detalhe. Os atletas do Cruzeiro, que teve da equipe Coquinho, primeiro colocado, o Denis Kemboy. Aí, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, do Cruzeiro. E eu já estava em casa, veio a mensagem do diretor técnico da equipe do Cruzeiro, o Alexandre Minardi, falou assim... Que está em risco de acabar a equipe. Então, né? Ele falou, eu não vi na hora. Aí se eu tivesse visto, ia dar uma confusão. O Kenianes... Ele assistiu o teu vídeo? No vídeo. Ele falou, agora já estou na Fernão Dias. Agora eu vi o vídeo aqui sem numeração. Não pode. Ele falou que ele ia protestar e o queniano não receberia a premiação e não seria o campeão. Agora, Zé Fernando... Ele estava sem o número. Falei, acho que caiu no caminho. Liguei para o Rodolfo de Lucas Júnior, que narrou a prova pela Rádio Coluna e foi numa moto na frente. Falei, Rodolfo, o queniano tinha o número e caiu? Ele falou assim, não. Desde o começo ele estava sem o número. Tanto que durante a transmissão eu falava, não dá para identificar que está sem o número. E aí eu vi um vídeo que eu tenho da largada, realmente ele está sem o número. E aí eu andei questionando. Se pode ou não pode estar sem o número. Vi que teve uma prova lá em Santos com o corredor perdeu o número e mesmo assim foi mantido o resultado. Agora, ele estava com o chip direitinho, porque ele passa e registrou lá, Kemboy, corredor 139 e tal. Ele estava com o chip e estava sem o número. O que você acha, Zé Fernando? Pode, Arnaldo? Olha, o regulamento, se o regulamento é omisso, no regulamento está escrito não pode correr sem a numeração? Então, eu não tenho o regulamento da corrida de Aleluia aqui, mas eu não sei se o regulamento geral das provas... Se o regulamento diz que não pode correr sem o número, ele está errado. Se o regulamento é omisso... Não protestou na hora? Não adianta. Não, mesmo que proteste. Olha, vamos dizer, o Bezerra morreu, filho. Não tem o que fazer. Porque é o seguinte... Ter visto antes. O regulamento, o que tem no número? Eu estava observando o seguinte, que atrás do número... Tem, por exemplo, esse é um atleta de ponta, tal, mas tem lá um atleta, se acontecesse alguma coisa com ele, muita gente saberia quem é ele. Mas um cara está correndo e passa mal no meio da prova. Tem tipo sanguíneo. Atrás desse número, ou série de informações. Pelo número dele, hoje no computador, entra lá e fala se ele tem é alérgico a algum medicamento, se ele tem alguma doença, quem tem que ser avisado, se ele tem plano de saúde para se tomar uma providência ali. Entendeu? Agora, o Cruzeiro, com toda a experiência, acabou não vendo. Né? O técnico acabou não vendo, passou. O que eu fiz? Liguei hoje na Federação Paulista de Atletismo. E aí fui encaminhado para o setor de prova de ruas, falei com um rapaz que ficou na outra agenda, e ele falou o seguinte, a prova tinha o conhecimento que ele estava sem o número e falou que também as outras pessoas tinham esse conhecimento. E por que ele estava sem o número? Segundo o regulamento, não sei se é o regulamento geral da competição, ou da Federação Paulista para provas de rua, não se pode ter mais do que um casal africano. E como teve ele, e tinha uma mulher correndo também, e tinha um outro africano inscrito. Então, um dos dois teria que ser retirado. E quem foi retirado foi o outro. Então, ele participou tendo só um casal queniano. Então, falou que
deu um problema administrativo, porque um dos quenianos teve que ficar fora, dos africanos, então, para correr só um casal. E ele acabou ficando sem a numeração. E que falou que aí correu, é um atleta que está inscrito legalmente, mas que foi sem o número, né? Sim, tá respondido. Então, agora o seguinte... Tá legal. Tá legal, eu Tá também, legal. porque tem o chip ali. Agora o que aconteceu é o seguinte... o que pode, ele largou, já assumiu a ponta, estava com o uniforme da equipe que é conhecido, mas o que pode ser alegado também? Você está numa corrida, eu, você, Dudu, o Luke, estamos em 5. Dá a largada. Aparece um cara que você não conhece, correndo junto com a gente, com uma camiseta e sem o número. Aí, nós estamos correndo, a gente se conhece e fala assim, ué, esse cara eu nunca vi. Será que ele está inscrito na prova? Ou só está aproveitando estruturas? Fala, esse cara não está valendo. Se o cara dispara, fala, não tem obrigação de chegar na frente pipoca, dele. né? É. É o tal do pipoca. Não tenho, mas o pipoca é registrado. Ele fala, não tenho obrigação. Ah, é o pipoca que vem de fora. Não tenho obrigação de passar esse cara porque ele não está com o número. Mas no caso aí, ele é um atleta conhecido. Mas o Pelé era conhecido e jogava com o número 10 nas costas. Eu acho que é um risco que a organização correu, ela sabia do risco que corria. Agora, eu já participei de Se houvesse o organização... protesto ali, que os caras do Cruzeiro, que foram os maiores interessados... Na hora... Aí que eu queria ver como é que seria Eu acho que resolvido. ali daria Eu já participei Ia melar a prova, hein? eu já participei de fiscalização da corrida São Silvestre no percurso e várias vezes os atletas procuravam a gente e falavam, aquele número lá cortou caminho. Mais de uma vez, vários. Os próprios atletas, eles se investigam ali. E te passam para você, te dão o número. Falam, o número tal invadiu a pista. Se ele fosse um cara que invadisse, alguém ia pegar. Sabia pegar. que... E outra coisa, e se fosse naquele tempo que o cara corria, eu lembro que a corrida de Aleluia, o cara tinha o número... E tinha as fichinhas. E tinha as fichinhas, porque ele dava a primeira volta, ele tinha que jogar, que era a senha que ele fez a primeira volta. Pôr no espeto. Aí quando ele passava na linha da chegada, ele metia o espeto. Pum. Então esse cara ia chegar, ele não ia ter o papelzinho para pôr no espeto. Mas seria agora é eliminado. chip lá, Mas agora é chip. Na verdade, a identificação hoje, tirando esse caso nosso, que é para ter aí tipo sanguíneo e tal, a identificação é para mídia. Você põe lá 50 mil correndo, 10 mil, 20 mil, você vai no número lá e sabe quem é. Então a mídia sabe transmitir, fala, ó, fulano de tal que está em primeiro e tal. Agora, no nosso caso, tem esse agravante de que você falou, que tem todas as informações. O cara acontece alguma coisa. Então você tem que tomar esse E cuidado. outra, na prova feminina dos 5.000 metros, a primeira colocada de São Roque foi eliminada, ficou a segunda colocada, porque ela transferiu o título de eleitor para São Roque na véspera, nesses dias. E ela, lá na hora, segundo o Ricardo, reconheceu, falando, eu transferi para poder correr por São Roque. Mas é isso que você falou. As outras mulheres correndo ali falaram, opa, essa aí não é daqui. não mora aqui. Mas transferiu o título. Não é daqui. Não, mas transferiu, Né? passou a ser. Passou a ser. Vai quando? Que nem o seu filho corria, Zé. Ele nasceu em São Roque, mas estava morando Em Marília. em Marília. Aí ele vinha correr. Ele, 2 anos seguidos ele pegou o 4º lugar de São Roque. Por São Roque, Por mas São estava Roque. morando em Marília, mas é São Roque. Título de eleitor em São Roque. Valia o nascido em título. São Roque, São detalhes, né, que fazem parte. Obrigado, Lucas Berlato. Dudu, você não correu, Dudu? Não. Mas eu tenho amiga da minha sala que correu Ah, é? na corrida. Como é o nome dela? Júlia Esteluto. Como? Júlia Esteluto. E foi bem? Não sei, parece que ela ficou em terceiro. Tá bom, terceiro Muito da bom, categoria. muito bom. Zé Fernando não correu, Zé também não correu. Deixa eu pôr a chegada na prova feminina, Mas que ganhou uma falar atleta do falar clube. da homenagem que foi feita Ao Irineu Simões, né, muito que legal a A Gisele homenagem. está fazendo aquela campanha para conseguir fundos para Fundos. o móvel, onde Vão caibam guardar os todos os troféus. troféus e prêmios que ele recebeu. E foi continua- bonito esse destaque. Foi aí que muito foi dado legal pra ele, na abertura. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E ganhou o atleta do Cruzeiro. O pessoal falou: vem aí a brasileira. A hora que eu entrevistei, falou: Joe, estou feliz. eu também É vi uma isso aí. argentina que mora no Brasil. Hermana. Hermana. Vamos ouvir a hermana.
Opa, estamos chegando ao final aqui do programa e o Lucas Berlato achou o regulamento que não tinha lido e está dizendo que no regulamento Claramente. tem que competir com o número. E será Então, desclassificado. por Qualquer fato da dano que possa até perder, se perdeu Então, durante agora a se prova, teve um problema administrativo, se aí. perdeu, põe lá, só vai ficar um quenendo, no outro bota o papelzinho ali. Mas o problema é que a parte de administrativa, vamos dizer assim, estava sabendo do caso que ele não ia correr e se alguém fosse, eles estavam respaldados. Estava respaldado, mas não teria que... tranquilamente. Você acha que Não, eu acho que aí é aqueles famosos casos omissos. os casos Vai omissos naqueles serão casos omissos, resolvidos pela exatamente. diretoria? Nós resolvemos assim, porque todo regulamento tem o caso. A gente sabia que ele A correu... Copa do Mundo tem. Então, o Carlos